Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos dessa disciplina Epístolas Paulinas 1, e nesta videoaula nós vamos estar estudando a lição de número 3, que vai falar sobre a santificação dos justificados. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Separe aí a sua Bíblia, acompanhe a sua apostila, pegue o seu caderno de anotações para anotar as informações que serão importantes para você. Na lição de número 3, nós vamos falar sobre a santificação dos justificados, e isso está inserido no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. Nas lições anteriores, nós estudamos que o pecador, ao reconhecer Jesus como Salvador e pela fé crer no seu sacrifício expiatório, ele passa a ser justificado. Porque para toda ofensa tem que haver uma justificação. Só que o homem nunca terá uma justificação para o seu pecado. Nós nunca teremos argumentos convincentes para as práticas de pecado que cometemos. Então, se o homem não tem justificativa, Deus tem. Qual é a justificativa? O seu Filho Jesus, dando a vida por nós, derramando o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Então, quando o pecador reconhece Jesus como Salvador, quando o pecador crê no sacrifício expiatório de Cristo, ele passa a ser justificado. Depois que ele é justificado, aí ele vai passar por um outro processo chamado de santificação, que é o assunto da nossa lição de hoje. Santificação. Primeiro você é justificado. E aí Paulo diz assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para as nossas práticas pecaminosas, porque pelo sacrifício de Cristo houve uma justificação para nós. Agora, a nossa vida para por aí, pastor? De maneira nenhuma. Existe um processo crescente. A Bíblia fala sobre crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento, até chegarmos à estatura perfeita de Cristo. E esse processo é chamado de santificação. O que é santificação? Eu anotei aqui na minha apostila. É o processo que o crente passa para se tornar santo. Porque se tornar santo é um princípio, é uma ordenança, é um mandamento divino. Quando Deus diz para o seu povo, sede santo, porque eu sou santo. Então, para se tornar santo, tem que passar pelo processo da santificação. Pastor, mas não existe ninguém santo. Como não? A Bíblia fala que nós somos santos. Paulo, ele, ao se apresentar aos irmãos de muitas igrejas, escrevendo nas suas cartas, ele fala aos santos que estão em Corinto, aos santos que estão em Roma, aos santos que estão em Tessalônica, aos que foram santificados em Cristo Jesus. Então, nós somos santos sim. É claro que a nossa santidade não vem por méritos humanos, mas vem pelo sacrifício expiatório e poderoso de Cristo Jesus. Então não é mérito nenhum humano a nossa santificação, pelo contrário, é uma obra gerada pelo Espírito Santo através da morte de Cristo. Então é possível nós sermos santos. Aliás, Deus nunca vai te fazer um pedido que você não possa fazer. Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha, que você não seja capaz de alcançar ou desenvolver. Se a Bíblia nos pede para ser santo, é porque existe um Espírito que trabalha em nós, que vai gerar em nós essa santidade, nos levando ao
aperfeiçoamento, que é aquilo que Deus pede de todos nós. Inclusive, há um pedido que Deus fez para Abraão após ele se relacionar com Agar. Deus ficou muitos anos sem falar com ele, e aí quando Deus fala com ele, Deus disse a Abraão: anda na minha presença e seja perfeito. Aí a gente pensa, como pode um homem ser perfeito? Deus pediu para Abraão: anda na minha presença e seja perfeito, porque na minha presença eu vou desenvolver em você perfeição. A palavra perfeito no original significa maturidade. Então Deus está pedindo para Abraão: Abraão, se você andar na minha presença, eu vou gerar em você maturidade. Você vai ser uma pessoa espiritual, crente, vai confiar em mim, vai ter sabedoria, vai ter maturidade, vai ter equilíbrio sobre todas as coisas dessa vida. Então Deus pede perfeição para Abraão e Deus pede santidade para a sua igreja. Então o processo para se tornar santo é a santificação. Agora, o que é ser santo, pastor? Ser santo é o ato de ser separado. É o ato de separar um objeto ou uma pessoa para o uso exclusivo de Deus. Então, vamos recapitular. O que é santificação? É um processo que todo crente passa para se tornar santo. Agora, o que é ser santo? Santo é ser separado. Separar o que? Ou um objeto ou uma pessoa para ser usado exclusivamente por Deus. Aleluia! Por isso que Deus quer que a gente seja santo, porque só Ele quer nos usar, só Ele quer morar dentro de nós, só Ele quer se relacionar conosco, só Ele quer andar de mão dadas conosco. Por isso que Deus, irmãos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer que você sirva a Ele como também sirva ao mundo. Não funciona. Deus não aceita metade. Deus nos quer por completo. Oh glória, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, não dá para usar um objeto que foi consagrado a Deus nos nossos cultos, nas nossas liturgias, e usar esse mesmo objeto como um microfone, como um instrumento, um violão, uma guitarra, como qualquer utensílio dentro do templo que foi consagrado, separado, santificado para o Senhor. Não dá para a gente usar aqui dentro e usar em coisas lá do mundo. Por quê? Porque Deus não aceita isso. O que é dele. Lembra de Belsazar, quando em uma festa pagã mandou buscar os utensílios do templo do Senhor? E a Bíblia diz que naquela festa pagã eles bebiam bebidas, se embriagavam, usando aqueles utensílios que eram santos, consagrados ao serviço dentro do templo. E a Bíblia diz que naquela noite, uma mão, que era a mão do Todo-Poderoso, escreveu naquela parede, Mene, Mene, Tekel, Persim. Isso trouxe um pavor ao rei Belsazar, a ponto das suas pernas tremerem, o seu coração disparar de medo, e mandou chamar os sábios da época para interpretar aquela escritura, e somente Daniel conseguiu interpretar, e Daniel foi fiel à interpretação, porque foi uma revelação que Deus deu. Deus disse para ele assim: olha, a interpretação é essa, diga ao rei que ele foi pesado, ele foi achado em falta, o reino dele está sendo dividido, e eu estou dando para os medos e para os persas, por conta daquele pecado, de usar os utensílios sagrados em festas pagãs. Então Deus não aceita. Se Deus não permite que um objeto que é consagrado a Ele seja usado por outra finalidade, imagine o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo.
que é morada do Deus Altíssimo. A nossa boca é só para louvar a Deus, o nosso corpo é só para servir a Deus. Paulo diz, o nosso corpo é templo do Espírito, é santuário do Deus Altíssimo. Não use o seu corpo, Paulo diz, não use o seu corpo para pecar. Não destrua o templo de Deus que há em ti, como diz as Escrituras. Então, ser santo é isso, é ser separado para ser usado exclusivamente para o serviço do nosso Deus. A Bíblia diz que existem 3 formas de nós sermos santificados. Nós podemos ser santificados pelo sangue de Jesus, e aí eu não vou ler para nós ganharmos tempo, mas você pode anotar essa referência bíblica aí no seu caderno de anotação, ou na sua apostila, como você preferir. Nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 13, versículo 12. E 1 João capítulo de número 1, versículo número 7. Se andarmos na luz como Ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Segundo, nós somos santificados pelo Espírito. Anote essa referência aí no seu caderno ou na sua apostila. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Fala que a nossa santificação vem por intermédio do Espírito de Deus. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2. Fala que a nossa santificação vem pelo Espírito de Deus. E terceiro elemento que traz santificação para a nossa vida é a palavra. A palavra. João capítulo 17, versículo de número 17, diz que nós somos lavados pela palavra e a palavra limpa. Efésios capítulo 5, versículo 26, diz que Cristo lavou a sua igreja pela palavra, e isso trouxe santificação à sua igreja. Pode conferir essas referências bíblicas. Então, 3 coisas que nos traz santificação: o sangue de Jesus, o Espírito de Deus e a palavra do Senhor. Receba sobre a sua vida o sangue de Jesus que te traz santificação. Receba sobre a sua vida o Espírito do Senhor que te traz santificação. E receba sobre a sua vida a poderosa palavra de Deus, que é um elemento que lava, que purifica, que limpa o homem dos seus pecados. Aleluia, glória a Deus por isso. Eu quero ler aqui um trecho, antes de nós entrarmos no texto de número 1, um trecho na nossa apostila, que diz assim, santidade, no primeiro parágrafo, santidade é a condição de vida de uma pessoa separada para Deus e dedicada ao seu serviço, inclui separação do pecado e a libertação do seu poder. Em síntese, santificação é o ato ou processo pelo qual uma pessoa se torna santa, e uma pessoa é assim considerada quando de fato pertence a Deus e o serve fielmente. A obediência ao Evangelho é o meio para a santificação. A obediência ao Evangelho é o meio, o caminho que nos leva à santificação. Do ponto de vista divino, a santificação é posicional e instantânea, isto é, o homem não é santo pelo que ele é em si mesmo, mas pelo que ele é em Cristo. Neste nível de santidade, o homem não é mais santo hoje do que foi ontem. Pelo contrário, ele é ou não é santo, pois a santificação posicional independe de gradação. Eu coloquei uma observação dentro desse parágrafo que acabamos de ler, que diz que é fato que quanto mais unidos com Cristo estivermos, mais separados do mundo nós seremos. Então, o que o comentarista está dizendo é que
Não tem ninguém mais santo ou menos santo. Ou é santo ou não é santo. Quando alguém não atinge ainda a posição de santo, é porque ele ainda está no processo de santificação. Que processo é esse, pastor? É o processo em que o sangue, o Espírito e a palavra continua trabalhando na vida dele para o libertá-lo. Porque quem recebe Jesus como Salvador, ele não consegue mudar de vida do dia para a noite. Nem todos conseguem largar os seus vícios do dia para a noite. Nem todos conseguem largar a mentira do dia para a noite. Nem todos conseguem largar a hipocrisia, a falsidade, o engano, o prazer pelo pecado, as amizades que influenciam ele a pecar. Por isso que a santificação é um processo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais o Espírito age em nós, mais o sangue age em nós, mais a palavra age em nós, e mais limpo, mais purificado a gente vai sendo até nos tornarmos santo. Então é uma verdade que quanto mais unido você estiver com Cristo, mais separado deste mundo nós seremos. Ô glória, ô glória. Quer se libertar do mundo? Se una a Cristo, se prenda a Cristo. Como eu disse na aula anterior, seja doulos, seja escravo, seja prisioneiro de Cristo, e tudo que está em Jesus vai passar para você. Receba esta palavra em nome de Jesus. Se você estiver unido em Cristo, tudo que está em Jesus passa para você. Oh glória! E aí você se torna uma pessoa santa, pronta para fazer a vontade de Deus nessa terra. Vamos dar entrada ao nosso primeiro texto da nossa apostila, e ele vai estar embasado no capítulo 6 da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos estar estudando um assunto que está inserido no versículo 1 ao versículo de número 14. E o tema é o significado do batismo. O significado do batismo. Se nós prestarmos atenção, nós vamos ver no capítulo 5, está até aqui na nossa apostila, que Paulo finaliza esse assunto, dizendo que aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Aonde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Paulo está querendo dizer, embora o homem se entregou muito ao pecado, se ele se entregar a Cristo, a graça vai superabundar na vida dele, vai vir em uma proporção maior, vai vir em um nível mais elevado. Oh glória! Aonde abunda o pecado, superabundou a graça. Mas dentro desse assunto, Paulo diz assim, mas não é porque nós estamos debaixo da graça que nós vamos continuar pecando. Ou seja, achando que esta abundância de graça sempre vai estar disponível, nos dando o direito de sempre estar no pecado. Aí Paulo começa a dizer, não é esta a visão, não é essa a mentalidade que você tem que ter. E aí ele explica o porquê que os crentes de Roma não poderiam mais viver na prática do pecado. E aí ele explica sobre a libertação, sobre a morte que eles tiveram ao se entregar a Cristo Jesus. Ele explica que uma vez que nós se entregamos a Cristo, nós somos crucificados com Ele. E se somos crucificados com Ele, logo nós morremos para esse mundo. E quem morre para o mundo já não pode ter mais prazer, porque literalmente um morto físico, ele não consegue ouvir mais. Um morto, ele não consegue falar mais, ele não consegue ver mais, ele não sente mais desejos, prazeres. É isso que o apóstolo está dizendo, que uma vez que você morreu e foi crucificado junto com Cristo, logo o seu corpo não tem que ter mais prazer, o seu corpo não tem que ter mais vontade,
servir a este mundo com seus membros. Aí ele usa o símbolo do batismo como sepultamento de um morto. E é sobre isso que nós vamos falar. Eu quero aqui resumir esse texto, trazendo aqui a explicação simbólica que o batismo representa para nós. Isso aqui é muito importante. Eu não tenho dúvida que nesses dias em que nós vivemos, existem muitos cristãos que já servem ao Senhor há anos, e não conhecem sobre o significado de batismo. Existem algumas doutrinas básicas da Bíblia, irmãos, que todo cristão ele tem que saber. São princípios. É os primeiros degraus. Vamos dizer que é o ABC do Evangelho. Vamos dizer que é aquela comida que a gente precisa, é o feijão com arroz. E são esses assuntos que nós estamos estudando, que é santificação, justificação, redenção, natureza pecaminosa, sacrifício expiatório de Cristo, a doutrina do batismo, a doutrina da Santa Ceia. São coisas importantes que todo cristão precisa conhecer. E é muito triste falar isso, mas é uma verdade, que muitas pessoas já desceram as águas batismais sem antes serem orientadas, sem antes serem discipuladas e ensinar a elas o que representa o batismo, qual é o seu símbolo, por que temos que fazer, quem ordenou, e tudo isso está na palavra. Quem ordenou foi Jesus, e o método que ele ordenou foi esse: ir diante de todas as nações, fazendo discípulos. O que é fazer discípulo, irmão? Olha para mim, preste atenção. Fazer discípulo é fazer alunos, é ensiná-los. Fazer discípulo é orientá-los, é tirar dúvida, é fazer as pessoas se entregar a algo que elas acreditam, a algo que elas foram orientadas, a algo que elas creem de fato. E é triste dizer que muitas pessoas já desceram as águas sem saber o significado do batismo. E o que isso infere, pastor? Isso infere porque ela não desce as águas com sentimento. Quantas pessoas a gente ouve dizer assim: eu acho que o meu batismo não valeu não, porque eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu queria me batizar de novo, porque o meu pai me obrigou naquela época, eu ainda era adolescente, o meu pai me obrigou, o meu pastor me obrigou, e parece que o meu batismo não foi válido para mim, eu não senti, eu não sabia o que representava. Então, Deus está nos capacitando a aprendermos o significado do batismo, para ensinar os nossos filhos, ensinar sobrinhos, netos, ensinar a família, ensinar amigos, ensinar a igreja o que representa o batismo, para que quando alguém desça as águas batismais, ela desça glorificando, exaltando, louvando o nome de Jesus em lágrimas, e por muitos anos e muitos anos ela possa se lembrar desse ato tão maravilhoso e dizer assim: foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tomar a decisão de descer as águas batismais. Oh glória! Mas dentro desse assunto, o que Paulo queria transmitir à igreja de Roma? Que assim como uma pessoa morre e ela tem que ser sepultada, assim também todos nós que nos entregamos a Cristo, somos mortos com Ele na cruz. E uma vez que somos mortos, precisamos ser sepultados. Deixa eu te trazer uma informação do que significa a palavra batismo. A palavra batismo, ela vem de um termo grego que significa mergulho, submersão. A palavra batismo significa, em um termo grego, mergulho e submersão. O que isso quer dizer, pastor? Que ninguém pode ser batizado se ele não for mergulhado.
Ninguém pode ser batizado se ele não for submergido. Existem alguns métodos de batismo de algumas igrejas, e você vai saber de qual eu estou falando. Método por aspersão, e por infusão, que é derramamento de água sobre a cabeça. Esses dois métodos são métodos que a Bíblia reprova. A Bíblia não dá base para isso. Por quê? Porque todas as vezes que a Bíblia fala de batismo, ela apresenta um cenário de mergulho, de submersão. O que é mergulhar alguém, pastor? É pegar o corpo dela e imergir completamente na água. É fazer com que as águas cubram o seu corpo e ela esteja completamente submergida nessas águas. Por que tem que ser assim, pastor? Porque quando alguém morre, o seu corpo, ele é colocado todinho, ou dentro de uma gaveta, ou debaixo da terra. Você nunca vai ver um defunto sendo enterrado e alguém deixar a mão dele para fora, ou alguém deixar o seu pé para fora. Não, porque quando alguém é enterrado, ele é enterrado completamente, todo o seu corpo é coberto, ou por uma gaveta, ou pela terra. Esse é o método convencional que a gente conhece. Então, o ato de mergulhar alguém nas águas, o ato de submergir alguém completamente nas águas, representa isso, sepultamento. Todo o nosso corpo carnal e pecaminoso que já morreu, porque foi crucificado com Cristo, agora está sendo sepultado, porque cá entre nós, olha aqui para mim, um corpo que não é sepultado, ele vai cheirar mal, ele tem que ser enterrado. E um corpo que cheira mal, ele vai trazer muitas complicações, odor ao ambiente, ninguém quer ficar perto dele, transmite doença, transmite bactérias. Por isso, Jesus usa o batismo como símbolo de alguém que de fato morreu para o mundo e está revivendo, ressurgindo para Ele. Que glória maravilhosa, que revelação poderosa. Então, glorifique a Deus, porque você foi batizado, glorifique a Deus porque você foi sepultado. Então não existe essa conversa fiada de algumas pessoas que ainda a sua carne domina o seu corpo, dizendo assim, eu me converti, mas eu não sou besta, eu me converti, mas eu não sou palhaço, sabe? Não pisa no meu calo não, que eu me converti, mas a minha mão não, eu me converti, mas o meu pé não. Isso aí é jargões de pessoas carnais, de crentes mundanos, porque uma pessoa que sepultou de fato o seu corpo pecaminoso, que vive pelo Espírito, ele não pensa assim. Não é que nós somos bestas, não é que nós somos pessoas assim ridicularizadas, não, é que nós passamos a confiar em Deus, nós passamos a colocar em Deus as nossas questões, sabe? Nós passamos a colocar no altar de Deus os nossos problemas, e nós temos um que é justo e poderoso, que luta, batalha pelas nossas vidas. Então, o requisito para batismo que a Bíblia diz é arrependimento. Pastor, quando alguém pode se batizar? Quando ele se arrepende. Existem algumas igrejas aí que batizam pessoas ainda presas em vícios, na prática do pecado, achando elas que o ato do batismo vai libertar e não liberta. É um erro. Isso é um equívoco. Não se faça isso, porque isso traz escândalo para o Evangelho.
Pessoas só podem ser batizadas se de fato se arrependerem dos seus pecados. Batismo não liberta ninguém de vícios. Batismo não liberta ninguém de adultério, de prostituição, de pornografia, de mentira, de roubo. Batismo não liberta. Batismo é uma evidência, é uma confissão publicamente de que nós já fomos libertos. Nós já morremos para o mundo. Nós já estamos, revelando publicamente que estamos dispostos a pertencer ao corpo espiritual de Cristo. Então é um erro muito grande batizar pessoas dessa forma, porque eles não conhecem de fato o significado do batismo. Eles não têm força. Isto é, irmãos, isto é, como eu posso dizer, uma ofensa à palavra, uma ofensa às coisas que é santas e sagradas. Outros sim, se para ser batizado é necessário arrependimento, isso só pode acontecer na vida de quem já tem consciência do que é certo e errado. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque não é uma doutrina bíblica batizar crianças. Batismo de crianças é uma doutrina da Igreja Católica, Romana, Ortodoxa, e existe até algumas igrejas cristãs que fazem isto, baseado em alguns textos da Bíblia, dizendo que pessoas foram salvas e as suas famílias foram batizadas, e eles incluem nesse contexto que haviam crianças ali, mas não há prova bíblica disso, porque se para se batizar eu preciso me arrepender, como é que uma criança de alguns meses ou até de alguns anos vai ter consciência do que é pecado, do que é certo, do que é errado? É por isso que uma criança, no seu estado de inocência, quando ela morre e parte para a eternidade, ela morre salva. Por quê? Porque embora ela tenha uma natureza pecaminosa, ela não tem ainda consciência da prática do pecado que ela está fazendo. Então, pela sua consciência, que é inocente, ela é salva quando parte ainda nesse período. Então, batismo não é para crianças, batismo é para pessoas que têm uma certa idade de consciência, de entender o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que agrada a Deus. Por isso, requisito número 1, arrependimento. 2, segundo requisito, conversão. Sempre quando a Bíblia fala de batismo, ela sempre vai falar antes de arrependimento e de conversão, porque alguém que crê no Evangelho, ele se arrepende, e alguém que se arrepende, ele se converte. A palavra conversão, ela vem também do grego de metanoia, que significa mudança de mente. Então a conversão não é só mudanças de atitude ou hábitos, mas é uma mente mudada. Uma mente transformada fará com que a minha vida mude nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, em todos os seus aspectos. Então conversão é isso, é mudança de mente. E isso se dá após o arrependimento. Ninguém se converterá sem antes se arrepender. E depois vem a confissão também. A confissão que é gerada pela conversão. Aleluia! Por isso que as Escrituras diz que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcançará misericórdia. Alcançará misericórdia. Se alguém não se arrepende, ele não deixa. Se alguém não se converte, ele não deixa. Se alguém não confessa, ele não alcança misericórdia. E nós precisamos da misericórdia, porque é tudo de Deus para a nossa vida. A palavra diz assim que é as misericórdias do Senhor que é a causa de nós não sermos consumidos. Aleluia, aleluia. Primeiro ponto,
O ato do batismo, de ser submergido nas águas, representa sepultamento. Então, quando você desce as águas batismais, representa que o seu corpo pecaminoso, carnal, está sendo sepultado. Pastor, e quando eu levanto, o que acontece? O que representa? Representa ser ressuscitado juntamente com Cristo. Ressuscitado com Cristo. Olha o que diz Paulo na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, no capítulo 2, e o versículo de número 12. 2:12. Sepultados com ele no batismo, assim como Jesus foi sepultado, nós também somos no batismo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Que coisa gloriosa, aleluia! Assim como Cristo morreu e foi sepultado, assim também quando nós o confessamos como Salvador, nós morremos para o mundo e no batismo nós somos sepultados. E assim como ao terceiro dia Cristo também ressuscitou dentre os mortos, assim também quando nós levantamos das águas, isso representa que nós estamos ressurgindo, ressuscitando, agora com uma nova vida, sendo uma nova criatura na presença do nosso Deus. Por isso que Paulo diz ainda aos Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Eles não andam segundo a carne, ou que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A tua vida tem que ser guiada pelo Espírito. As tuas atitudes têm que ser guiadas pelo Espírito. Os teus pensamentos têm que ser conduzidos pelo Espírito. Os teus sentimentos têm que ser conduzidos pelo Espírito. Oh glória! Porque já não há mais condenação para você pelo teu passado. Porque a partir desse momento a tua vida é conduzida pelo Espírito de Deus. Oh glória! Será que você se alegra com essa palavra? Será que você se alegra com essa revelação? Será que o teu coração arde? Fica à vontade, dá glória a Deus aí. Exalte o nome de Jesus aí. Porque isto é uma obra poderosa do Espírito Santo. Lembra que eu falei que a santificação vem pelo Espírito? É esta obra que o Espírito faz em nós. Oh glória! Aleluia! O que o batismo faz também, pastor? O batismo nos faz estar unidos ao nosso Senhor. Olha o que diz na carta aos Gálatas, capítulo 3, e o verso de número 26. Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3, verso 26 em diante, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A adoção de filhos só vem pela fé em Cristo Jesus. Lembrando que todos somos criaturas, mas filho é só aquele que entrega a sua vida a Jesus pela fé no seu sacrifício. Verso 27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, está falando do batismo das águas, já vos revestistes de Cristo. Oh glória! Porque não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aos irmãos da Galácia? Que assim como nós somos batizados em Cristo, nós também somos revestidos dele. Isto fala de união, isto fala de ligamento, de fundição. Por isso o ato do batismo é: eu quero estar ligado com Cristo, eu quero estar unido com Cristo, eu quero estar fundido com Cristo. Aleluia! Se esse é o teu desejo,
Oh, glória a Deus, que se cumpra na sua vida. Como é maravilhoso o ato do batismo. Agora, olha que coisa interessante. Deixa eu ler uma referência bíblica para você aqui, que está em 1 de Pedro, capítulo de número 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, o versículo é o versículo 20 e também 21. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 3, 20 e 21. Os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pelas águas, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva. Batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da imundícia de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, a qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se sujeitado aos anjos e às autoridades e às potestades. Há uma revelação, um ensino muito precioso para nós, dentro desse texto que lemos. E a gente pode elaborar uma pergunta que é uma dúvida de muita gente. Qual é, pastor? O batismo salva? O batismo salva? Mediante esse texto que lemos, a Bíblia está dizendo aqui no versículo de número 21, que, aliás, no verso 20, que Noé e a sua família foram salvos pela água, ou seja, pelo dilúvio. As águas salvaram Noé e sua família. E aí no versículo 21, Pedro diz que essas águas é um tipo, é uma figura do batismo, que não somente despoja a imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, muita gente acha que o batismo vai lavar o nosso corpo e limpar de todo o pecado. Existe uma coisa até curiosa e é engraçada. Ainda nos nossos dias a gente pega cristãos com esse pensamento, dizendo assim: ah, pastor, eu não vou deixar ninguém da minha família batizar em tanque batismal ou num lago. Mas por que, irmão? Ah, porque a água é parada, e aí os pecados das pessoas ficam ali dentro, e quem vai entrando, parece que vai sendo contaminado por aqueles pecados que estão ali dentro. Irmãos, o batismo é um ato simbólico, as águas é um símbolo. O que tira o nosso pecado não é as águas do batismo, o que tira os nossos pecados é o sangue precioso de Jesus. Dá um glória a Deus aí, crente. Oh, glória! O que tira o nosso pecado não é a água do batismo, mas é o sangue precioso de Jesus. Então é simbólico. Então não importa se alguém vai ser batizado em rios. Alguém diz assim: não, eu só sou batizado em rio, eu fui batizado em rio, e eu só vou deixar alguém ser batizado em rio, porque o rio, a água é corrente, então leva o pecado daquele que está sendo batizado antes da gente. Irmão, isso é uma ignorância da palavra, porque a água é simplesmente símbolo. Então não importa aonde vai ser, se é num lago, se é num rio, se é num tanque batismal, se é no mar, não importa. O importante é que cumpra-se o ato de mergulho, de submersão, para que a pessoa de fato ela passe
por esse ato simbólico chamado sepultamento. Sepultamento. Quantos trabalhos em presídios já houve por aí de batizar pessoas que se convertem dentro de presídios com aquelas piscinas que são bem rasinhas, e aí a pessoa tem que ficar sentada, e aí a pessoa deita, e a água cobre ela, e o batismo é válido. O batismo é válido normalmente, porque o corpo foi coberto, independente do recipiente da água que se encontra. Então, a título de informação, a água, ela é um símbolo. E aqui, Pedro diz que as águas do dilúvio é um símbolo do batismo, que salvou poucas almas, 8, que era a família de Noé. E diz que também nós podemos ser salvos por essa água, não só da imundícia da carne, mas também da nossa consciência, porque o Evangelho liberta a mente. Agora, eu pergunto aos irmãos, o batismo é sinônimo de salvação, sim ou não? O batismo é sinônimo de salvação, sim ou não? Nós temos que partir de um princípio que o batismo é uma ordenança de Jesus. Se é uma ordenança de Jesus, todo cristão que professa fé nele tem que se batizar. Porque o batismo é uma confissão de fé, publicamente. A gente costuma dizer que quando alguém se diz cristão, vem à igreja e não é batizado, é como se ele ainda não pertencesse ao corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Ele ainda não faz parte do corpo espiritual de Cristo, que é a sua igreja. Então, em certa parte, o batismo pode até ser, ou pode até significar salvação. Em que parte, pastor? Quando a gente vê em um princípio de ordenança de Jesus e a gente não quer se batizar. Quando alguém fala assim, mas batismo não é salvação, literalmente, de fato, não. Mas quando alguém não quer se batizar, ele está indo contra uma ordem de Jesus, um mandamento, não é uma opção. Jesus não perguntou, ou não deixou, não propôs, para quem quiser se batizar, se batize, e quem não quiser, não se batize, não. Jesus diz para ensinar, pregar e batizar. É uma ordenança. Ele passou pelo batismo para dar exemplo, para deixar de testemunho, para se cumprir a justiça de Deus. Então, quando eu pego uma pessoa que não quer se batizar, logo eu entendo que ela está presa em algo. E o Evangelho, ele veio para trazer libertação. O Evangelho foi para quebrar as cadeias, as algemas. Se eu estou decidido a viver para Cristo, eu não posso estar preso a mais nada. Então, quando alguém diz assim, eu não quero me batizar, eu não estou preparado ainda, se não está preparado, é porque tem algum pecado que prende. E se tem algum pecado que prende, eu preciso falar essa verdade, a pessoa está correndo o risco de perder a salvação, não porque não quer se batizar, mas pelo fato de estar preso em algum pecado, que não permite lhe trazer uma consciência digna de ser batizada. Será que você me compreende? Será que você entende este meu argumento? Então eu já vi muitas pessoas dizendo, eu tenho que me preparar, ou eu não quero me batizar. Gente, é ordenança. Seja liberto pela palavra, seja purificado e santificado pelo Espírito e pelo sangue de Jesus. Sinta-se apto a fazer parte do batismo. Oh glória, porque é uma ordenança. Eu já peguei um novo convertido uma vez dizendo assim, pastor, eu vou me batizar quando Deus falar comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, Jesus não precisa falar mais nada por revelação, além daquilo que já está escrito na sua palavra. O Senhor não é obrigado a aparecer por manifestações de anjos, ou por revelação em sonho.
ou usar profetas em profecias para dizer: meu filho, está na hora de batizar, está na hora de descer as águas, porque tem coisas que são óbvias e já estão registradas. Diga-se de passagem que Deus não precisa revelar para você que você tem que pregar o Evangelho, porque já está escrito, Ele já revelou a sua vontade. Deus não precisa dizer para você que você tem que ter uma vida de oração, porque já está escrito, Ele já revelou na sua palavra. Deus não precisa dizer para você que você tem que ter uma vida de devoção à palavra, porque esta é a sua vontade. Então tem algumas vontades de Deus que é desnecessário Ele comunicar por revelação, porque já foi revelado, e o batismo é uma delas. Deus não precisa fazer nada sobrenatural para te convencer que você precisa descer as águas batismais. Por quê, pastor? Repito, porque é símbolo de sepultamento, é símbolo de ressurreição, é símbolo de nova vida, é símbolo de comunhão com Cristo, é uma confissão publicamente, é o batismo que te dá o direito de fazer parte da igreja invisível de Cristo, que te dá o direito, escute isso, tomar ceia do Senhor. Outro detalhe, pela palavra, nós não vemos respaldo bíblico para dar santa ceia para quem não é batizado. Todas as vezes que a Bíblia vai falar sobre o ato de ceia, em algum contexto, ela vai falar antes de batismo. Ela vai falar antes de batismo. A Bíblia, ela ensina sobre isso. Então, para fazer parte do corpo de Cristo, para ser um soldado desse exército, para poder tomar santa ceia, para poder ter funções no corpo de Cristo que Deus quer nos usar, é necessário passarmos pelo batismo. Aleluia! Então, a pergunta que foi feita é: o batismo salva, pastor? O batismo salva? Não é necessário literalmente o batismo para salvar, mas alguém que não quer se batizar é porque ela está presa em algo, e esta prisão, ela pode configurar pecado, e se é pecado, tira a salvação. Se é uma ordenança de Jesus, por que não se batizar? Agora, quando que alguém deixa de se batizar e mesmo assim ela é salva? Quando? Quando ela não tem tempo, quando ela não teve oportunidade. E eu vou te provar na Bíblia. Traga à sua memória aquele texto dos evangelhos que narra daqueles dois ladrões sendo crucificados ao lado de Jesus. A Bíblia vai dizer que um deles praguejava, amaldiçoava, discutia com Jesus, não aproveitou a oportunidade no seu último instante da vida de se arrepender, de buscar misericórdia ou perdão, mas a Bíblia diz que um deles fez o contrário. Um deles reconheceu Jesus como Salvador, como Senhor, e a Bíblia diz que ele disse ao Senhor assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus respondeu para ele: hoje, oh glória, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus estava dizendo: hoje eu estou te salvando, hoje eu estou te perdoando, hoje eu estou te purificando de todos os seus pecados, e eu vou descer ao paraíso para fazer uma obra, e você vai descer comigo no paraíso ainda hoje. Ele foi batizado? É claro que não, é evidente que não. Mas por que ele foi salvo, pastor? Porque não dava para descer da cruz. Aquele homem estava com cravos na mão, cravos nos pés. Como é que ele ia descer da cruz?
Então, para quem não tem oportunidade de se batizar, Deus salva ele, porque quem salva é Jesus pelo seu sacrifício. Mas quem não se batiza porque está preso em alguma coisa, eu preciso transmitir essa verdade. Isso que te prende, está tirando a sua liberdade, está tirando a tua salvação, te conduzindo à perdição eterna. Por isso que a Bíblia diz que se o seu olho te escandaliza, arranca ele, lança para bem longe de ti, porque é melhor entrar no reino de Deus sem um olho do que ter os dois olhos e ir para a perdição eterna. É claro que isso não é literal, senão a gente não vai ter membros nenhum no corpo, vai ter que arrancar olho, vai ter que arrancar língua, vai ter que cortar membros. O Senhor está querendo dizer que a gente tem que mortificar, ignorar, dominar, ter autoridade sobre os